Existe uma diferença invisível entre uma pessoa que espera a vida melhorar e uma pessoa que começa a se mover como se a mudança já estivesse acontecendo. As duas podem estar no mesmo lugar. As duas podem ter as mesmas dúvidas, as mesmas contas, os mesmos medos, os mesmos obstáculos e o mesmo passado. Mas uma delas acorda como quem está pedindo autorização ao mundo para começar. A outra acorda como quem já decidiu caminhar, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia, mesmo sem placa dizendo que está tudo certo. E aqui está o ponto que muda tudo. A vida costuma responder de forma diferente para quem age com convicção. Não porque o universo recompensa fantasia, não porque basta pensar positivo e tudo se resolve. Isso seria raso demais. A verdade é mais séria. Quando você age como alguém que acredita no próprio caminho, você enxerga oportunidades que antes ignorava. Você toma decisões com mais firmeza. Você suporta melhor o desconforto. Você cuida melhor dos detalhes. Você para de desperdiçar energia tentando adivinhar se vai dar certo e começa a colocar essa energia no que depende de você. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não ensinavam ilusão, ensinavam domínio interno. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Epicteto ensinou que a liberdade começa quando você separa o que depende de você daquilo que não depende. Sêneca lembrava que muitas coisas parecem impossíveis, não porque realmente são, mas porque nós não ousamos agir com presença suficiente. Então a pergunta de hoje não é o que você quer da vida. Essa pergunta é comum demais. A pergunta verdadeira é: como você agiria hoje se tivesse certeza de que já está no caminho certo? Pense nisso com calma. Como você acordaria? Como falaria? Como cuidaria do seu corpo, do seu trabalho, da sua casa, das suas ideias, do seu tempo? Que decisão você pararia de adiar? Que medo perderia força? Que desculpa deixaria de parecer aceitável? Porque talvez a sua vida não esteja travada por falta de possibilidade. Talvez esteja travada porque você está esperando uma confirmação externa para agir como a pessoa que já deveria estar se tornando. Antes de continuar, deixe o like neste vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de clareza, força interior e presença para parar de viver pela metade. E se essa ideia já tocou você, escreve nos comentários: eu ajo como quem já está no caminho. Escreva como um compromisso, porque talvez esse seja o primeiro passo para sair da espera e entrar em movimento. Número 1. A postura vem antes da prova. A maioria das pessoas espera uma prova para mudar de postura. Espera o dinheiro aparecer para agir com responsabilidade. Espera o reconhecimento chegar para trabalhar com excelência. Espera alguém acreditar nela para começar a acreditar em si. Espera o projeto dar sinais claros de sucesso para colocar energia de verdade. Espera a vida melhorar para então caminhar com presença. Mas existe um problema nisso. Se você só age com força depois que recebe confirmação, talvez nunca construa as condições que trariam essa confirmação. O estoico não espera o ambiente ficar perfeito para praticar virtude. Ele pratica justamente porque o ambiente é incerto. Marco Aurélio não escreveu seus pensamentos em um palácio tranquilo, longe das pressões do mundo. Ele escrevia enquanto governava, enfrentava guerras, problemas políticos, perdas, doenças e responsabilidades gigantescas. A calma dele não vinha da ausência de caos, vinha da decisão de não entregar sua mente ao caos. A postura vem antes da prova, porque a postura é aquilo que cria qualidade na ação. Uma pessoa que age cheia de dúvida faz tudo pela metade. Começa, mas já procura uma saída. Tenta, mas sem presença total. Se compromete, mas com uma parte da mente preparada para desistir.
E depois, quando o resultado não vem, diz: está vendo? Eu sabia que não daria certo. Mas será que tentou mesmo? Ou apenas se protegeu da decepção agindo sem entrega? Existe uma forma silenciosa de autossabotagem que parece prudência. A pessoa não se compromete por inteiro para poder dizer depois que nem tentou tanto assim. Ela guarda uma justificativa, guarda uma desculpa, guarda uma distância emocional do próprio sonho. Assim, se falhar, a dor parece menor. Mas o preço é enorme. Ela nunca descobre o que poderia acontecer se agisse inteira. Agir como se tudo já estivesse dando certo não significa negar problemas. Significa parar de pedir permissão emocional para agir com seriedade. Significa tratar o processo com respeito antes do resultado aparecer. Significa cuidar da semente antes de ver o fruto. A postura correta não nasce depois da vitória. Ela é uma das causas da vitória. Número 2. Não confunda convicção com ilusão. Existe uma diferença enorme entre agir com convicção e viver em fantasia. A fantasia ignora a realidade. A convicção encara a realidade com firmeza. A fantasia diz: nada vai dar errado. A convicção diz: mesmo se algo der errado, eu vou responder com clareza. A fantasia fecha os olhos para os obstáculos. A convicção olha para eles e pergunta: o que depende de mim agora? Os estoicos nunca foram ingênuos. Eles não acreditavam que a vida pouparia quem pensa bem. Pelo contrário, eles sabiam que perdas, atrasos, críticas, injustiças e imprevistos fazem parte da existência. Por isso mesmo treinavam a mente, não para criar uma bolha de positividade, mas para não serem destruídos pela primeira tempestade. Agir como se tudo estivesse caminhando bem não é fingir que não há dificuldade, é agir como alguém que sabe lidar com dificuldade. Uma pessoa sem maturidade usa confiança como fuga. Ela ignora sinais, promete o que não pode cumprir, confunde desejo com realidade, faz planos sem disciplina e depois se decepciona. Já uma pessoa com mentalidade firme usa confiança como combustível para agir melhor. Ela analisa, ajusta, aprende, continua, melhora o padrão e não transforma cada obstáculo em sentença. Essa diferença muda tudo. Pense em um agricultor. Ele não planta e fica todos os dias cavando a terra para ver se a semente brotou. Ele prepara o solo, planta, rega, protege e espera o tempo do processo. Ele não controla o clima, mas controla o cuidado. Não controla a velocidade da raiz, mas controla a constância. Não controla tudo, mas não abandona o que depende dele. A convicção é isso: confiar no processo sem se tornar irresponsável diante dele. Quem vive em ilusão diz: vai dar certo, mas não faz sua parte. Quem vive com convicção diz: eu farei minha parte com tanta presença que, se não acontecer do jeito esperado, ainda assim terei me tornado mais forte, mais preparado e mais inteiro. Essa é a diferença entre pensamento vazio e força estoica. Número 3. A sua energia muda antes do resultado. Você já percebeu que algumas pessoas entram em um lugar e parecem carregar uma energia diferente? Não é arrogância, não é barulho, não é necessidade de chamar atenção. É uma presença calma, firme, estável. Elas não parecem estar implorando validação, não parecem desesperadas para provar algo. Não entram em uma conversa pedindo licença para existir. Elas simplesmente ocupam o próprio espaço. Essa energia nasce de uma decisão interna. Quando você age como alguém que está esperando tudo dar errado, seu corpo fala isso. Sua voz muda, suas escolhas ficam menores, sua postura encolhe. Você adia, você pergunta demais a opinião de quem não vive seu caminho. Você busca garantias onde não existe garantia. Você se move como quem está se desculpando por tentar. Mas quando você age como alguém que confia no próprio processo, sua energia também comunica.
Você fala com mais clareza, organiza melhor o dia, faz o que precisa ser feito sem tanto drama. Cuida dos detalhes, diz não com mais firmeza, para de negociar com distrações. E as pessoas percebem, mesmo sem saber explicar. O mundo responde a sinais, não de forma mística, mas prática. Quem se apresenta com seriedade tende a ser levado mais a sério. Quem trata seu próprio trabalho como algo valioso tende a tomar decisões mais coerentes com esse valor. Quem se comporta como alguém em construção real começa a atrair conversas, ambientes e oportunidades alinhadas com essa identidade. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece porque a energia que você carrega orienta suas ações e suas ações começam a reorganizar seu ambiente. Se você entra em um projeto como quem já espera falhar, vai economizar presença. Vai fazer o mínimo seguro, vai evitar exposição, vai fugir de decisões difíceis. Agora, se entra como quem acredita que aquilo merece sua melhor versão, você se comporta de outro modo. Pesquisa mais, aprende melhor, pede orientação, faz perguntas melhores, ajusta mais rápido, entrega com mais cuidado. O resultado ainda não está garantido, mas sua probabilidade muda porque você mudou o modo de jogar. Número 4. Você não precisa chegar para começar a ser muita gente. Vive esperando o dia em que poderá dizer: agora eu sou. Agora sou escritor. Agora sou empreendedor. Agora sou disciplinado. Agora sou forte. Agora sou alguém que cuida da própria vida. Agora sou uma pessoa de valor. Mas existe uma inversão perigosa nessa espera. Você acredita que primeiro precisa chegar para depois agir como quem chegou. Na realidade, muitas vezes você precisa começar a agir como quem está se tornando para então chegar. A identidade não nasce apenas do título, nasce da prática. A diferença entre alguém que sonha escrever e alguém que escreve não está primeiro na publicação. Está no compromisso com a página em branco, está no horário protegido, está na leitura constante, está na disposição de revisar, melhorar e continuar mesmo sem aplauso. A diferença entre alguém que quer ter disciplina e alguém disciplinado não aparece apenas em grandes decisões. Aparece na pequena escolha repetida quando ninguém está vendo. Você não espera autorização para viver a identidade que está construindo. Se quer ser mais saudável, comece a agir como alguém que respeita o corpo antes de ter o corpo ideal. Se quer ser mais próspero, comece a agir como alguém que respeita dinheiro antes de ter muito dinheiro. Se quer ser mais sábio, comece a agir como alguém que protege a mente antes de ter todas as respostas. Se quer ser mais forte, comece a agir como alguém que não abandona o processo na primeira dificuldade. Epicteto ensinava que não basta falar sobre filosofia. É preciso viver de acordo com ela. O mundo não muda porque você se descreve de um jeito novo. Muda quando suas ações começam a provar uma nova identidade. E isso exige coerência. Não adianta dizer que está construindo algo grande e tratar seu tempo como lixo. Não adianta dizer que quer uma vida melhor e continuar alimentando os mesmos hábitos que mantêm sua mente dispersa. Não adianta esperar uma grande oportunidade enquanto vive os dias pequenos com desleixo. Você não se torna alguém no futuro por acidente. Torna-se alguém agora, no detalhe. Número 5. O processo precisa da sua presença, não da sua ansiedade. Uma das maiores ilusões modernas é acreditar que ansiedade prova comprometimento. Muita gente acha que, se não está preocupada, não se importa. Se não está tensa, não está levando a sério. Se não está sofrendo antes da hora, está sendo relaxada. Mas os estoicos viam isso de outro modo. A ansiedade não é sinal de amor pelo resultado. Muitas vezes é apenas energia mal posicionada. Você trabalha melhor quando está presente no processo, não quando vive monitorando o placar.
Um atleta não performa melhor pensando o tempo todo no risco de errar. Um músico não toca melhor imaginando o julgamento da plateia a cada nota. Um profissional não entrega melhor quando sua mente está dividida entre agir e temer a avaliação. O melhor de você aparece quando sua atenção está inteira na ação. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E grande parte da ansiedade é exatamente isso. Uma tentativa de viver problemas que ainda não chegaram. Você gasta energia enfrentando mentalmente cenas que talvez nunca aconteçam. Enquanto isso, a tarefa real diante de você recebe apenas o resto da sua presença. Agir como se tudo já estivesse dando certo é voltar para o processo. É fazer o que precisa ser feito hoje, sem ficar pedindo ao futuro uma garantia. É cuidar do passo atual, sem exigir que a estrada inteira seja revelada. É confiar que a qualidade da caminhada importa mais do que o desespero pelo destino. Isso não significa ser passivo, significa ser inteiro no lugar certo. A preocupação não planta, a ansiedade não rega, o medo não organiza. O excesso de controle não acelera a semente. O que constrói é ação consistente, lucidez, ajuste, paciência e presença. Quando você solta a necessidade de verificar a todo momento se está dando certo, sobra energia para fazer dar certo. E essa é uma das maiores viradas internas. Parar de usar a mente como tribunal do futuro e começar a usá-la como ferramenta do presente. Número 6. A dicotomia do controle muda tudo. Epicteto construiu uma das ideias mais poderosas da filosofia estoica. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Parece simples, mas quase ninguém vive como se entendesse. Você não controla se as pessoas vão aprovar seu trabalho, mas controla a qualidade com que trabalha. Não controla se alguém vai reconhecer seu valor, mas controla se vai viver de acordo com ele. Não controla quando o resultado virá, mas controla a disciplina aplicada hoje. Não controla todas as oportunidades, mas controla se estará preparado quando uma delas aparecer. Grande parte do desgaste emocional nasce porque colocamos energia no lugar errado. Tentamos governar opinião, tempo, resposta, sorte, validação e resultado. Enquanto isso, negligenciamos aquilo que realmente depende de nós. Esforço, postura, preparação, caráter, atenção e escolhas. Agir como se tudo estivesse caminhando bem é colocar a energia no campo certo. Não é dizer, eu controlo o resultado. É dizer, eu controlo a pessoa que serei durante o processo. Isso muda o jogo, porque quando sua estabilidade depende do resultado, você fica vulnerável a tudo. Uma crítica te derruba. Um atraso te desorganiza. Um número ruim te faz duvidar. Uma fase lenta te convence a parar. Mas, quando sua estabilidade nasce daquilo que depende de você, você continua mesmo quando o cenário oscila. Você ajusta sem se destruir. Aprende sem se humilhar. Erra sem transformar o erro em identidade. Recomeça sem precisar fazer drama. Essa é a liberdade estoica. Liberdade não é ter uma vida sem obstáculos. É saber que sua mente não precisa virar escrava de cada obstáculo. Liberdade é acordar e perguntar, qual é o meu papel hoje? E cumprir esse papel com seriedade, mesmo que o mundo ainda não tenha confirmado nada. Cuide do que é seu, a sua parte, o seu padrão, a sua presença, o seu compromisso. O resto deve ser observado, considerado, ajustado, mas não adorado. Quem idolatra resultado perde o centro. Quem honra o processo ganha força. Número 7. A versão que você quer ser. Já precisa participar do seu dia.
Existe uma prática simples e profunda. Antes de começar o dia, pergunte a si mesmo como a sua melhor versão agiria hoje. Não como fantasia, não imaginando luxo, aplauso, reconhecimento ou vitória pronta, mas pensando em comportamento. Como essa versão acorda? Como organiza o ambiente? Como responde a problemas? Como lida com atrasos? Como fala com as pessoas? Como cuida do corpo? Como usa o celular? Como trabalha quando ninguém está observando? Essa pergunta traz o futuro para o presente. A maioria das pessoas imagina a versão que quer ser apenas como um destino distante. Mas uma identidade distante demais não transforma o dia. Para transformar, ela precisa virar critério de ação agora. Quando surgir uma distração, pergunte: a versão que estou construindo escolheria isso? Quando bater preguiça, pergunte: que pequeno passo ela daria mesmo cansada? Quando vier medo, pergunte: como ela lidaria com essa incerteza? Quando aparecer uma oportunidade de fazer com desleixo, pergunte: ela aceitaria esse padrão? Essas perguntas parecem pequenas, mas são poderosas porque interrompem o automático. Você deixa de viver apenas reagindo ao humor do momento e começa a agir a partir de uma identidade escolhida. Isso é estoicismo aplicado. Não é esperar vontade, é escolher direção. Não é obedecer ao impulso, é responder com caráter. Marco Aurélio escrevia para si mesmo porque sabia que a mente precisa ser lembrada. Ninguém permanece alinhado por acidente. Todos nós escorregamos, todos nós esquecemos. Todos nós voltamos ao velho padrão quando não vigiamos a própria atenção. Por isso, o retorno diário é essencial. Você não precisa acertar o dia inteiro, precisa voltar mais rápido. Cada vez que você retorna à sua melhor postura, treina a identidade. Cada escolha coerente é um voto silencioso na pessoa que está nascendo. E com o tempo, aquilo que parecia esforço vira modo de existir. Número 8. Pare de agir pela metade para se proteger da decepção. Muitas pessoas não têm medo de tentar. Elas têm medo de tentar com tudo. Porque tentar com tudo tira as desculpas. Se você se entrega de verdade, se coloca presença, disciplina, energia, cuidado e coragem, não poderá dizer depois que não se importava. Não poderá fingir que não queria. Não poderá esconder de si mesmo que deu o melhor que tinha. E isso assusta. Então, a pessoa se protege. Age pela metade. Começa, mas não se compromete. Estuda, mas sem constância. Trabalha, mas sem profundidade. Entra em um projeto, mas sem assumir identidade. Fala que quer, mas vive como quem está apenas testando. Assim, se não der certo, a ferida parece menor. Mas existe uma dor escondida nesse tipo de proteção. A dor de nunca saber o que teria acontecido se você tivesse ido inteiro. Você está tentando evitar a decepção, mas acaba vivendo uma decepção permanente em doses pequenas. A decepção de se ver adiando. A decepção de saber que poderia fazer melhor. A decepção de sentir que existe uma versão mais forte dentro de você, mas ela nunca recebe espaço suficiente para aparecer. Os estoicos não ensinavam controle sobre o desfecho, ensinavam controle sobre a postura. E agir inteiro é uma postura. É dizer, eu não controlo tudo o que virá, mas não serei cúmplice da minha própria fraqueza. O medo de se decepcionar não pode ser maior que o compromisso com a vida que você quer construir. A verdade é que agir pela metade também é uma escolha. E ela já traz um resultado. Mantém você no meio do caminho. Nem protegido de verdade, nem realizado. Nem seguro, nem vivo com presença. Apenas suspenso. Quem age inteiro pode até enfrentar perdas, mas ganha algo que ninguém tira, respeito por si mesmo. E esse respeito muda a forma como você encara qualquer resultado. Número 9. A confiança baseada em resultado é frágil.
Existe uma confiança que aparece quando tudo vai bem. Quando os números sobem, os elogios chegam, as portas abrem, as pessoas aplaudem e o caminho parece claro. Essa confiança é agradável, mas é frágil, porque depende do ambiente. Se o ambiente muda, ela some. O estoico busca outro tipo de confiança, a confiança baseada em processo. Ela não diz, tudo acontecerá como eu quero. Ela diz, eu sei como agir mesmo quando não acontece. Não depende de aplauso, depende de caráter. Não nasce da aprovação, nasce da repetição de escolhas coerentes. Essa confiança é construída nos dias comuns, nos momentos sem plateia, nas decisões pequenas, no cuidado com o detalhe, na disciplina mantida sem emoção, no retorno depois do erro, na capacidade de continuar quando o entusiasmo passa. Quando sua confiança vem do processo, você não fica desesperado a cada oscilação. Você sabe que uma fase lenta não significa fracasso. Um atraso não significa abandono do caminho. Uma crítica não define sua identidade. Um resultado ruim pode ser informação, não sentença. Essa mentalidade permite melhorar sem se destruir. A confiança baseada em resultado pergunta: o que isso prova sobre mim? A confiança baseada em processo pergunta: o que isso me ensina? A primeira se apavora, a segunda ajusta, a primeira depende de validação, a segunda cresce com lucidez. Agir como se tudo já estivesse dando certo é viver mais perto dessa segunda confiança. É entender que o seu valor não está suspenso até o próximo número, elogio ou conquista. O seu valor aparece na forma como você se conduz antes da confirmação. E aqui existe uma liberdade enorme. Você para de pedir ao mundo que te diga quem você é a cada manhã. Você sabe o que está construindo. Sabe a parte que cabe a você. Sabe que o processo ainda pode ser duro. Mas também sabe que não precisa virar outra pessoa a cada mudança de cenário. Número 10. A vida responde ao padrão que você repete. Uma decisão isolada pode inspirar, mas um padrão repetido transforma. A vida não muda apenas porque você teve um bom pensamento. Muda quando esse pensamento vira comportamento. Muda quando o comportamento vira rotina. Muda quando rotina vira identidade. Muda quando identidade começa a orientar suas escolhas sem tanta negociação. Por isso, agir como se tudo estivesse melhorando não é uma emoção de um dia. É uma prática diária. Você age com mais ordem hoje. Repete amanhã. Cuida melhor dos detalhes. Repete. Protege seu tempo. Repete. Responde com mais maturidade. Repete. Trabalha com mais presença. Repete. Volta ao caminho depois de falhar. Repete. É assim que a mente começa a acreditar em você. Muita gente quer autoestima, mas vive quebrando promessas internas. Quer confiança, mas abandona o combinado consigo mesma. Quer clareza, mas alimenta distração. Quer respeito próprio, mas negocia o básico. A mente observa tudo isso. Ela não acredita no que você declara. Ela acredita no que você repete. Se você repete desorganização, sua mente aprende desorganização. Se repete fuga, aprende fuga. Se repete presença, aprende presença. Se repete coragem, aprende coragem. Cada dia vota em uma identidade. Os estoicos sabiam que caráter é hábito consolidado. Ninguém se torna firme apenas por admirar frases fortes. Torna-se firme vivendo pequenas situações com mais domínio. Torna-se firme quando escolhe o certo mesmo sem vontade. Torna-se firme quando não permite que o humor decida tudo. Então pergunte, qual padrão eu estou repetindo? Não o que você quer, não o que você diz. Não o que planeja, o que você repete. Essa pergunta pode incomodar, mas liberta, porque mostra onde a vida está sendo construída de verdade e também mostra onde ela pode começar a mudar. Número 11. O ambiente sente quando você muda.
Quando você muda por dentro, o ambiente percebe. Talvez ninguém diga claramente, talvez ninguém saiba explicar, mas as pessoas sentem quando sua energia deixa de ser confusa, sentem quando você para de buscar aprovação, sentem quando você não está mais implorando permissão, sentem quando sua fala fica mais alinhada, sua postura mais firme, sua presença mais limpa. Isso não é magia. É coerência. Quando você age com convicção, passa a se comunicar de outro modo. Escolhe melhor as palavras, aceita menos distração, se compromete de forma mais séria, para de desperdiçar tanto tempo justificando insegurança. E essa mudança altera a forma como os outros respondem. Sêneca dizia que nos tornamos parecidos com aqueles com quem convivemos, mas também influenciamos os ambientes onde entramos. A sua postura contamina o espaço. Sua ansiedade pode espalhar tensão. Sua serenidade pode organizar uma conversa. Sua insegurança pode gerar dúvida. Sua clareza pode inspirar confiança. Por isso, cuidar do seu estado interno não é algo pequeno, é uma responsabilidade. Quando você entra em uma reunião, em uma conversa, em um projeto ou em uma relação, carregando a energia de quem espera fracassar, transmite isso, mesmo em silêncio. Quando entra como quem está comprometido com a construção, também transmite. E muitas portas começam a se abrir, não porque você convenceu com palavras, mas porque sua presença passou a sustentar o que você diz. Mas lembre-se, não faça isso para parecer confiante. Faça para ser coerente. Performance cansa, alinhamento fortalece. A postura que realmente transforma não é aquela criada para impressionar, mas aquela que nasce de uma decisão interna repetida. Eu vou agir com a seriedade de quem respeita o próprio caminho. Quando você vive assim, até os detalhes mudam. A forma como arruma o espaço, como responde mensagens, como se prepara, como cuida do corpo, como escolhe companhias. Tudo começa a conversar com a identidade que você está construindo. Número 12. O presente é o único lugar onde a grandeza pode aparecer. O futuro ainda não existe. O passado já não pode ser tocado. O único lugar onde sua vida pode ser transformada é este momento. Mesmo assim, a mente vive fugindo. Vai ao futuro buscar garantia. Volta ao passado buscar culpa. Corre para cenários imaginários. Revive erros antigos. Antecipa fracassos. E nesse movimento, deixa o presente com pouca energia. Mas é no presente que você age. É agora que pode fazer a ligação. Escrever a página, organizar o ambiente, treinar, estudar, pedir perdão, corrigir rota, trabalhar com atenção, respirar antes de reagir, escolher melhor, voltar ao centro. Agir como se tudo já estivesse dando certo é honrar o presente com a qualidade de quem não está mais esperando a vida começar. Amor fati, uma das ideias mais fortes associadas ao pensamento estoico, aponta para isso. Amar o destino não como resignação fraca, mas como aceitação ativa do campo onde a vida acontece. Este é o solo, estas são as condições, este é o corpo, este é o tempo, esta é a fase, esta é a realidade. O que você fará com ela? A grandeza não aparece em um cenário perfeito. Aparece quando você para de desperdiçar o cenário real. Muita gente está esperando um momento ideal para começar a agir com presença. Mas o momento ideal é uma miragem. Sempre haverá algo faltando. Mais dinheiro, mais apoio, mais certeza, mais energia, mais tempo, mais segurança. Se você esperar tudo se alinhar, talvez passe anos vivendo como rascunho. O estoico começa com o que tem, não porque tem pouco desejo, mas porque entende que todo o futuro nasce de um presente usado com dignidade. Você não precisa resolver a vida inteira hoje, precisa apenas parar de abandonar o dia de hoje. Número 13. O medo não pode ser o seu conselheiro principal. O medo tem uma função.
Ele alerta, mostra riscos, pede atenção. O problema começa quando ele deixa de ser conselheiro e vira comandante. Quando o medo comanda, você adia. Evita, diminui, espera, pede opinião demais, busca garantias. Começa a interpretar cada dificuldade como sinal para parar. O medo sempre terá argumentos convincentes, porque ele fala a língua da proteção. Mas nem tudo que protege você do desconforto protege você do arrependimento. Às vezes, o medo evita uma dor pequena hoje e cria uma dor maior amanhã. A dor de não tentar, a dor de agir pela metade, a dor de ver o tempo passar, a dor de perceber que sua vida ficou menor do que poderia porque você confundiu segurança com imobilidade. Os estoicos não defendiam imprudência, eles defendiam coragem. E coragem não é ausência de medo, é decisão correta apesar do medo, é olhar para a incerteza e ainda assim fazer o que depende de você. É aceitar que nenhum caminho importante vem com garantia total. O medo pergunta, e se der errado? A sabedoria pergunta, e se eu continuar vivendo pela metade? O medo pergunta, e se me decepcionar? A coragem pergunta, e se eu nunca descobrir minha real capacidade? O medo pergunta, e se ninguém reconhecer? O caráter pergunta, eu reconheço o valor do que estou construindo? Quando você muda as perguntas, muda o eixo da vida. Agir como se tudo já estivesse dando certo não elimina o medo, apenas tira dele o trono. Você pode sentir medo e ainda agir. Pode sentir dúvida e ainda continuar. Pode sentir insegurança e ainda se apresentar com dignidade. Não espere o medo desaparecer. Ensine o medo a caminhar atrás da sua decisão, não na frente dela. Número 14. A coerência é mais forte que a motivação. Motivação sobe e desce, coerência permanece. Em alguns dias você acorda animado, em outros acorda pesado. Em alguns momentos parece que tudo flui, em outros cada passo exige esforço. Se sua vida depender de motivação, sua direção mudará constantemente. Mas se depender de coerência, você continuará mesmo sem emoção favorável. Coerência é alinhar o que você diz querer com aquilo que pratica. Você diz que quer crescer, mas como trata suas manhãs? Diz que quer uma vida melhor, mas como usa seu tempo livre? Diz que quer clareza, mas que tipo de conteúdo alimenta sua mente? Diz que quer prosperidade, mas como lida com dinheiro pequeno? Diz que quer respeito, mas respeita seus próprios limites? Essas perguntas não servem para culpa, servem para alinhamento. A pessoa que age como se tudo estivesse dando certo não espera sentir uma grande inspiração todos os dias. Ela cria um padrão. Ela entende que a motivação pode visitar, mas não deve governar. Ela faz o necessário porque decidiu ser alguém que faz o necessário. Isso cria uma força silenciosa. O mundo está cheio de pessoas intensas por uma semana e ausentes por meses. Pessoas que começam com entusiasmo, mas não sustentam. Pessoas que falam com brilho, mas vivem sem estrutura. Pessoas que desejam muito, mas repetem pouco. A coerência separa a intenção de construção. Os estoicos valorizavam prática. Filosofia, para eles, não era discurso bonito. Era vida vivida. Era como você reage quando contrariado, como se comporta quando ninguém vê, como administra desejo, medo, raiva, vaidade e preguiça. Coerência é a filosofia descendo para o corpo. E quando isso acontece, você não precisa se convencer todos os dias de que está no caminho. Suas ações começam a provar. Número 15. A sua vida muda quando você para de pedir permissão ao mundo. Talvez você esteja esperando alguém dizer que você é bom o suficiente. Um chefe, um público, uma pessoa específica, a família, os amigos, os números, o mercado, os comentários, os resultados. Talvez esteja esperando um sinal externo para então se permitir agir com presença total.
Mas o mundo não entrega essa permissão de forma clara. E quando entrega, muitas vezes é tarde ou instável. Se você depender disso, viverá oscilando. Um elogio te levanta, uma crítica te derruba, um resultado bom te anima, um resultado fraco te desmonta. Você precisa parar de pedir autorização para ser sério com a sua própria vida. Isso não significa ignorar feedback. Pessoas sábias aprendem com retorno, mas feedback é informação, não identidade. Opinião é dado, não sentença. Resultado é medida, não definição completa de quem você é. A permissão mais importante é interna. É quando você decide: eu vou tratar meu caminho com respeito antes de qualquer aplauso. Eu vou agir com padrão alto antes de ser reconhecido. Eu vou construir como alguém que não precisa ser visto para fazer bem feito. Esse tipo de decisão transforma o cotidiano. Você para de esperar validação para começar. Para de depender de entusiasmo externo. Para de abandonar seu processo porque alguém não entendeu. Para de reduzir seu ritmo porque ainda não recebeu prova. A vida adulta exige isso. Ninguém vai acompanhar cada passo. Ninguém vai aplaudir cada disciplina. Ninguém vai te lembrar todos os dias do seu potencial. Em muitos momentos, você terá apenas a própria consciência como testemunha. E isso precisa bastar. Quando sua consciência se torna suficiente, você ganha liberdade. Não liberdade para desprezar o mundo, mas para não ser controlado por ele. Você trabalha melhor, escolhe melhor, suporta melhor, continua melhor. Número 16. Aja como quem já está chegando. Existe uma frase que pode reorganizar a sua postura. Haja como quem já está chegando. Não como quem já chegou e pode relaxar. Não como quem é superior. Não como quem tem tudo garantido. Mas como alguém que respeita tanto o próprio caminho que começa a viver de acordo com ele antes de ver todos os frutos. Quem já está chegando cuida melhor do tempo. Não porque tem sobra, mas porque sabe que tempo é matéria-prima. Cuida melhor da saúde, porque entende que energia sustenta construção. Cuida melhor das palavras, porque sabe que linguagem molda a identidade. Cuida melhor do ambiente, porque percebe que desordem externa alimenta confusão interna. Quem já está chegando não se permite qualquer companhia, não por arrogância, mas por consciência. Sabe que ambientes influenciam padrões. Sabe que conversas pequenas demais podem encolher a visão. Sabe que certas distrações custam mais do que parecem. Quem já está chegando faz hoje o que a versão futura agradecerá. Essa é a prática. Não esperar a colheita para virar agricultor. Não esperar o palco para respeitar o ensaio. Não esperar o sucesso para organizar a rotina. Não esperar reconhecimento para elevar o padrão. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar a viver com mais coerência. Pergunte: que detalhe da minha vida ainda contradiz a pessoa que digo estar me tornando? Talvez seja o sono, talvez o uso do celular, talvez a forma como fala de si, talvez a desorganização do espaço, talvez a falta de constância, talvez uma relação que drena sua energia, talvez um compromisso que você continua adiando. Escolha uma área e eleve o padrão, não por perfeição, por respeito. A vida muda quando seu presente começa a ser administrado pela pessoa que você decidiu se tornar, não pela pessoa que seus medos tentam manter. Número 17. O melhor ainda pode vir, mas ele precisa te encontrar pronto. Existe uma diferença entre esperar o melhor e preparar-se para o melhor. Esperar sem agir vira fantasia. Preparar-se com presença vira força. Se você realmente acredita que algo maior pode nascer, sua vida precisa começar a abrir espaço para isso. Não apenas no pensamento, mas na rotina, na disciplina, no ambiente, no corpo, nas conversas e nas escolhas. O melhor não precisa encontrar você perfeito, mas precisa encontrar você em movimento.
Muita gente diz que quer uma oportunidade, mas vive sem estrutura para sustentá-la. Diz que quer crescer, mas não organiza o básico. Diz que quer ser visto, mas ainda trata o próprio trabalho com descuido. Diz que quer mudança, mas mantém hábitos que protegem a velha vida. A oportunidade não transforma alguém despreparado em alguém pronto. Muitas vezes, ela apenas revela o nível de preparo que já existia. Por isso, haja agora com a seriedade de quem quer estar pronto quando a porta abrir. Estude antes de ser cobrado. Organize antes de ser observado. Treine antes de precisar performar. Cuide antes da crise. Melhore antes do reconhecimento. Essa é uma das formas mais práticas de fé ativa. Você não controla quando o fruto aparece, mas controla se a raiz está crescendo. Não controla quem verá seu esforço, mas controla a qualidade dele. Não controla a velocidade da vida, mas controla o padrão com que caminha. E aqui está a verdade que talvez você precise ouvir. O tempo vai passar de qualquer jeito. A questão é se ele passará enquanto você espera confirmação ou enquanto você se torna alguém capaz de receber aquilo que está construindo. Não espere ter certeza para agir com presença. A presença é justamente o que cria clareza. Ao encerrar este vídeo, quero que você leve uma pergunta com você. Em qual área da sua vida você está agindo pela metade porque ainda espera uma prova de que vai funcionar? Talvez seja um projeto, talvez uma mudança pessoal, talvez um estudo, talvez um cuidado com o corpo, talvez um sonho antigo, talvez uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas continua adiando porque quer garantia antes de começar. Seja honesto. A honestidade é o primeiro ato de força. Você não precisa fingir que não tem medo. Não precisa negar obstáculos, não precisa agir como se tudo fosse fácil. Precisa apenas parar de entregar ao medo o comando da sua postura. Precisa parar de esperar que o mundo confirme sua direção para então caminhar com dignidade. Haja como quem já está no caminho. Haja como quem respeita o processo. Haja como quem entende que a semente cresce no escuro antes de aparecer na superfície. Haja como quem sabe que a postura de hoje prepara o resultado de amanhã. A sua vida começa a mudar quando você para de viver em suspensão. Quando deixa de guardar sua melhor energia para um dia que ainda não chegou. Quando entende que a pessoa que você quer ser não vai surgir depois da conquista. Ela precisa participar da construção. Se esta mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu ajo como quem já está no caminho. Deixa o like, se inscreve no canal e continue acompanhando os próximos vídeos, porque aqui nós aprofundamos ideias para viver com mais presença, força interior e clareza. E lembre-se, você não precisa esperar tudo dar certo para agir com grandeza. Muitas vezes é justamente agir com grandeza agora que começa a fazer tudo caminhar na direção certa.